Bem-vindos ao canal dos Engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores do Coxa, disponível no YouTube, com podcast no Spotify. Estamos gravando hoje, 20 de setembro, após o jogo da 11ª rodada, que o Coxa ganhou do Vasco por 1-0, com um gol de pênalti já no final do segundo tempo. Hoje temos as participações de César, Enzo, Carlos, Mauro e eu. E vamos começar com o Mauro comentando sobre o jogo. O que você achou? Oi, pessoal. César, Carlos, Enzo, Fernando. É sempre bom comentar após uma vitória, né? Mas eu diria assim que, no geral, o jogo a atuação do Curitiba foi muito similar às anteriores, tá? Um time com dificuldade de criação, um time que até tem alguma estrutura defensiva boa, né? Embora hoje no segundo tempo sofreu bastante, né? O Wilson salvou a pátria, né? Mas no geral me pareceu um time bastante parecido com as atuações anteriores. O que eu achei de diferente hoje foi o VAR. O VAR hoje foi, a gente que sempre critica aí, ele revisou um lance de pênalti para nós, né? E depois que o Sabino perdeu o pênalti, a gente teve a oportunidade de refazer o lance, que daí o Robson foi cobrar e fez tudo aquilo que a gente dizia, né, que o VAR a gente nunca conseguia fazer alguma revisão a nosso favor. Hoje acabou acontecendo e acho que acertadamente, né, porque foi pênalti e também houve claramente aquela antecipação do goleiro foi crucial para ele conseguir defender a bola do Sabino. Então, falando do jogo, eu achei que o primeiro tempo a equipe se portou bem, foi competitiva, foi equilibrada com o Vasco, um jogo bastante parelho, e no segundo tempo achei que sucumbiu um pouco à pressão que o Vasco tentou imprimir. O Vasco um time um pouco melhor tecnicamente, né, com alguns jogadores de destaque, o Natanael sofrendo um pouquinho lá para segurar o Thales Magno, né, mas conseguiu de alguma forma. Então, no segundo tempo, quando a gente achou que talvez fosse ser o momento mais difícil, nós novamente fizemos um gol de pênalti, novamente o Robson conseguindo ser decisivo. E aí, eu queria fazer um destaque especial para esse jogador, tá? Que, assim, não é um primor técnico, nessa semana aí que a gente teve a perda do Sassá, né? Que se discutiu muito, né? O comprometimento, o foco no time. Eu diria, hoje, usando as palavras do Fernando Gomes, eu diria seu Robson, né, porque ele foi incansável. Não vou dizer que foi o melhor do jogo, essa discussão a gente deixa para depois, mas assim, o espírito de luta, a postura dele, a garra e o que ele se entrega para o time, ele deu o pênalti e depois foi lá, chamou a responsabilidade, bateu e merecidamente trouxe a vitória para o nosso time. Então, assim, o Robson, para mim, é um jogador que está realmente encarnando o espírito Coxa Branca e é aquele que dá prazer realmente de a gente ver ele jogar, mesmo que em alguns lances ele erre tecnicamente. E você, Enzo? O que achou do jogo? Boa noite, Fernando. Boa noite, Mauro. Boa noite, César. Boa noite, Carlos. A todos que estão assistindo. Eu achei um jogo... Achei um jogo, assim, muito parecido com o jogo com o Sport, né? Que não foi idêntico. O Curitiba com muita dificuldade de fazer gol, né? A gente já sabe, né, que a equipe tem muita deficiência no ataque, né? Principalmente que a gente não tem jogadores rápidos, né? E o único jogador rápido que a gente tem é o Robson, quer dizer, rápido entre aspas, né? Mas um pouco mais de velocidade. E ainda ele jogou meio que enfiado, né? No meio da zaga. E então, achei que o Curitiba jogou muito mal. O Robson teve uma chance, o Mauro falou bem do Robson ali, só que ele tem muita mais ser esforçado, você vê que ele falta um pouco de qualidade, né? Ele teve uma chance que ficou na cara do gol no primeiro tempo, que ele deu um chute por cima, no segundo tempo teve outras oportunidades, também chutou por cima, então, lógico, é um jogador esforçado, mas ao meu ver ainda falta um pouco de qualidade para ele, assim, para a gente falar que é um jogador insubstituível ou um jogador que merece ser titular absoluto, né? Mas, dentre as opções que a gente tem, com certeza, concordo com o Mauro, é a melhor hoje, né?
Inclusive melhor que o Neilton, né? Porque o Neilton até agora não correspondeu. Nos jogos que ele jogou, também não se apresentou bem. Ainda acho que, não sei o que houve, a questão do Sassá, mas ainda acho que foi um erro ter mandado ele embora. Porque hoje sentiu falta de mais um atacante de qualidade, né? Por pouco não perdeu mais um jogo. Jogou praticamente com um atacante só, né? Porque o Giovanni Augusto é meia e a gente não teve muitas chances assim, né? O Vasco perdeu o jogo porque não soube fazer o gol. O Wilson estava numa tarde feliz, né? E conseguiu fazer boas defesas. Eu até já vou adiantar essa questão de dizer que o Wilson, na minha opinião, foi o melhor jogador em campo. E na questão do Vasco, achei uma boa equipe, mas assim, não tecnicamente superior ao Curitiba, assim, também. Achei que tem boas peças, mas, por exemplo, tem um camisa 10 que veio da Argentina, junto com o Guilherme Paredes, acho que do mesmo time, do Tajeres, que não jogou, também é um jogador de qualidade, que fez falta pro Vasco. Gostei bastante do Natanael, achei que ele foi bem no lado direito, jogou bem, mas também nada assim também de grande destaque, mas fez uma boa partida, gostei. Perdeu uma só ali pro Thales Magno, né, no segundo tempo, que quase saiu o gol do Guilherme Paredes, mas tem a qualidade do jogador adversário também que a gente não pode desconsiderar, né. Mas, no fim das contas, a gente conseguiu um pênalti ali, como o Mauro bem comentou, através do VAR, e foi repetido o pênalti ainda. E você veja a nossa dificuldade de fazer gol, né? O VAR tem até que repetir o pênalti para a gente conseguir fazer o gol. Nem no primeiro pênalti a gente consegue fazer o gol. Então, eu volto a afirmar, né? O Curitiba é um time de futebol que não faz gol. E aí, como não faz gol, a gente tá nessa posição aí. 16º agora, né? Se eu não me engano, terminamos em 16º. A rodada, mas o Goiás tem jogos a menos, né? O Goiás, então a gente tem que começar a render no ataque. E o Curitiba me preocupa que não trouxe jogadores de ataque, né? Essas contratações aí, parece que fechou com um centroavante lá do Argentina também, um atacante, mas é muito pouco. O Curitiba precisa de mais jogadores, principalmente jogadores de velocidade. Isso aí. Vai lá, César. Bom, boa noite, meus amigos que estão acompanhando, Enzo, Mauro, Fernando e Carlos. Bom, a acrescentar, assim, vocês já fizeram uma boa leitura do jogo, né? Eu achei que no primeiro tempo o Coxa teve até mais volume de jogo. A gente não pode esquecer que o Vasco estava com um time mistão, né? Eles pouparam muita gente para o jogo com o meio de semana com o Botafogo, Copa do Brasil. O Benítez, que o Mauro, que o Enzo citou lá, o 10 do Vasco, muita diferença mesmo no time deles. Eu acho que ele é hoje um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro. Mas falando do Coxa, então, no primeiro tempo, eu achei que teve bastante volume de jogo. Eu já vi no Sarrafiore uma alternativa, apesar de ele ainda, acho que está meio fora de ritmo, então estava um pouco lento, mas eu já vi que ele dá uma alternativa de jogo para o meio campo. O meio campo, no primeiro tempo, até acho que criou, né? O Matheus Bueno botou aquela bola, um lance de meio campista mesmo, botou o Robson na cara do gol, mas o Robson, com a qualidade que tem, chutou lá no terceiro anel. Mas assim, é nítido que no Curitiba falta qualidade. Não adianta, a gente luta, mas é um sofrimento absurdo para você criar chances. A gente fica emocionado quando o nosso lateral, o Natanael, fez umas 2 ou 3 jogadas de linha de fundo, mais do que o Jonathan e o Patrick no campeonato inteiro. Ele já fez umas 2 ou 3 jogadas de linha de fundo no primeiro tempo, já assim, fica até emocionado, fala, meu Deus, agora, poxa, está começando a criar alguma coisa e tal. Então, primeiro tempo eu até fiquei satisfeito. Aí voltou o segundo tempo, voltou a ser o velho Coxa dos jogos anteriores, né? Não criou nada, deixou o Vasco gostar do jogo. A gente só não perdeu o jogo porque nosso goleiro estava inspiradíssimo. Eu também já vou adiantar que o Wilson foi o melhor em campo, porque duas ou 3 defesas milagrosas. Tivemos uma dádiva do Ribamar furar uma bola na cara do gol ali na pequena área.
aquele chute do Thales Magno de pegar na trave. Então hoje foi um dia que deu tudo certo pra gente, né? Arrumaram um pênalti pra gente aos 40 e poucos minutos lá do segundo tempo. Como o Enzo falou, ainda teve que voltar para poder marcar. Engraçado que meu pai, tô em Curitiba, meu pai já tinha falado antes de começar o jogo que o Sabino vai perder o próximo pênalti, que já tá ficando manjado esse pulinho dele aí. Isso aí, tá brincando, cara? Você pode parar com isso aí, cara. Bate sério, isso aí. Ficar dando pulinho ali, isso aí uma hora vai dar errado, cara. Graças a Deus que tem VAR, que realmente o goleiro adiantou, não adianta reclamar, adiantou mesmo. Mas assim, primeiro tempo eu vi alguma evolução, segundo tempo voltou a ser o velho coxa de sempre, e assim, desse ritmo aí não vai dar para escapar do rebaixamento. Não dá. Não dá. Ou muda alguma coisa aí, eu não sei se as contratações a gente vai falar disso aí ainda no programa aí, vamos ver se elas mudam algum panorama, mas se for com esse elenco que está aí, muito ruim. A qualidade do elenco é sofrível. Então não adianta Sassá, tivesse Sassá ou não Sassá, Neilton não corresponde, o Giovanni Augusto não é atacante, nós jogamos 3-5-1 hoje. Então, enfim, vamos ver o que vai mudar aí. Minha esperança ainda são essas contratações aí, porque não quero desistir já, com 11 rodadas, de achar que o Coxa está na segunda divisão, mas está caminhando a passos largos. Ganhamos o jogo? Ganhamos, mas não me convenceu. De novo, nós ganhamos porque arrumamos um pênalti igual foi contra o Sport. Se você for ver quando é que o Coxa ganhou mesmo jogando bola, foi contra o Bragantino, só. Que eu me lembro só. Boa noite, até porque foram 3 vitórias, né? Vai lá, Carlos. Boa noite, pessoal. César, Mauro, Enzo, Fernando. Bom, concordo em boa parte com o que vocês falaram aí, principalmente com a fala do Mauro. O time, no primeiro tempo, não sofreu nenhum perigo de gol do Vasco. Basta só um chute de longe. Os lances mais perigosos foram nossos, principalmente com a metida de bola do Matheus Bueno pro Robson, né? Que vocês comentaram que errou a finalização. No segundo tempo, o time caiu bastante de produção. Acho que um pouco disso, por mais que o Sarrafiore não vinha fazendo uma excelente partida, mas acho que ele vinha dando um pouco mais de movimentação no meio. Acho que um pouco da queda também é a troca de saída dele para a entrada do Ian Sassi, que novamente não faz jus a continuar tendo oportunidades. Mas, olhando do lado positivo, são os 3 pontos, que é algo que a gente fala que a gente precisa para sempre tentar acalmar um pouco os bastidores, né? A gente vinha aí de 4 partidas sem vitória, então isso é importante para, novamente, acho que tem mais uma semana de trabalho agora, acho que não tem jogo no meio da semana, se não me engano, né? Então tem mais uma semana de trabalho pro Jorginho. Para mim, o time ele vem apresentando, assim, eu tenho expectativa de melhora e eu acho que o time vem com chance de melhorar. O elenco é fraco, é elenco para disputar para não cair, eu acho possível não cair com esse elenco, principalmente com os reforços que vieram, né? Se a gente for ver, a gente está trazendo reforços aí dos times que disputam o mesmo campeonato que a gente. Até foi uma fala de um tempo atrás do Enzo, quando ele comentou que ele achava estranho, né, o time liberar jogadores para times que disputam o mesmo campeonato. No caso, era o Flamengo liberando o Hugo Moura pra gente. Mas o Hugo Moura é a prova de que o nosso elenco está muito aquém desses times. Então, jogadores que talvez não tenham espaço no elenco deles, como o Hugo Moura, como o Sarrafiore no Inter, o Paraguai do Atlético Mineiro, chegam aqui com condições de serem titular, né? Então, e na prática, a gente não disputa o mesmo campeonato que esses times. A gente joga os mesmos jogos, mas a gente não disputa o mesmo campeonato que eles, né? A gente disputa o campeonato entre os 4, para não ficar entre os 4 últimos, né? Essa é a nossa meta desde o início, então eu acho que o elenco está sendo melhorado aí na medida do possível. E sobre o jogo é isso. O importante foram os 3 pontos, o time não jogou bem, principalmente no segundo tempo, foi mal. Estamos sentindo muita falta de um camisa 9, que eu não concordo ser o Sassá, porque até então ele não fez jus também a camisa 9, né, 99 que ele usava aí. Então, para mim, Sassá ou não ter o Sassá não faz diferença no time. É igual o Igor Jesus jogando centroavante, não faz diferença nenhuma. Não centroavante que não faz gols.
Talvez o Robson seja o nosso melhor centroavante realmente, como ele jogou na função hoje. Não sei. Mas é isso. O importante foram os 3 pontos e agora focar no próximo jogo para ver se a gente consegue arrancar novamente mais 3 pontos. O Enzo já tocou no melhor e pior, né? Falou que o Wilson para ele foi o melhor, então ele podia começar falando o melhor e pior. Então, eu acho que no Curitiba gostei de novo do William Matheus, fez uma boa partida, eu achei que foi seguro. Gostei do Nathanael, um guri parece que tem vontade, você vê que ele tem velocidade, né? Não gostei do Hugo Moura, achei que ele jogou mal. Errou passe, teve um lance ali que ele fez uma jogada boa, mas depois tocou 2 metros, tocou errado. Você vê que você já começa a perceber algumas coisas, né? Que é um jogador de muita vontade, mas pouca qualidade técnica, né? O Matheus Bueno fez uma boa partida, deu um passe pro Robson no primeiro tempo, mas o Robson chutou por cima. Mas eu fico com o Wilson pelas defesas que ele fez, né? Hoje o Wilson acho que foi nota 10, né? Se fosse dar uma nota pro Wilson hoje, não tem como não ser 10. E o pior da partida, eu vou ficar com o Sarrafiori. Eu achei que ele estava em outra banda. Ele não estava na mesma sintonia do time do Curitiba. Talvez por ser a primeira partida dele, mas eu esperava mais. Esperava um jogador, por ser argentino, um jogador mais incisivo. Achei ele meio não displicente, principalmente na palavra, mas meio preguiçoso, meio sonolento, assim. Esperava mais de um jogador argentino, mais esse ponto, assim, de intensidade. Mas esperamos que seja só a primeira partida, né? E você, Carlos? O que achou? O melhor em campo, o Wilson, né? Na minha opinião, acho que de todos nós aqui vai ser indiscutível quanto a isso. Todas as vezes que foi exigido, deu contra o recado. O Wilson melhor em campo. Matheus Bueno jogou bem, gostei também da partida do Matheus Bueno. Mas pior em campo, para mim, eu fico com o Yessassi. Para mim, ele entrou, não me lembro de nenhuma jogada que ele tenha criado, tenha conseguido contribuir ofensivamente, que é a função dele. Podemos dizer que todos os times que não jogaram mal, pior e tal, com exceção do Wilson, ok, isso é verdade, mas ele tá ali, a função dele principal é fazer o time jogar para frente, conseguir fazer com que a gente saia da defesa e chegue ao ataque. Então, para mim, é Sassi o pior em campo. Ô Carlos, Oi. Só fazer um comentário aí. Concordo plenamente contigo, o Ian Sassi foi muito mal na partida, muito mal mesmo. Até esqueci de comentar ele, mas o Sarrafiori, eu voto nele por conta da minha decepção, que eu esperava um pouco mais de intensidade por ser um jogador argentino, sabe? Esperava um jogador tipo o Rafinha, assim. Você esperava um jogador de mais sangue, né? Mais sangue, mais raça. Isso. Eu escolhi o Ian Sassi, não o Sarrafiori, porque eu achei ainda que o Sarrafiori teve mais movimentação, ele tentou buscar um pouco mais de espaço, e enquanto o Ian Sassi, para mim, ele parece que joga com uma calça jeans molhada. Ele não se mexe, parece que ele não tem vontade, não tem movimentação, não chuta gol, ele fica com uma peça no meio de campo, cara. Simples. Não sei para que ele fica, qual é a função dele ali. César? Desculpa. Bom, não tem como votar para outro que não seja o Wilson melhor em campo, né? Acho que foi uma das melhores partidas dele desde que ele chegou no Curitiba. Não tem o que falar, né? Então, o Wilson melhor em campo. Mas vendo assim, eu concordo com ele, gostei muito do Nathanael. Já vejo alguma esperança na lateral direita. Eu não achei ele tão mal defensivamente quanto eu imaginei que ele seria, né? Ele deu conta do recado ali realmente. A zaga foi segura. Filemon ali no final quase entrega a rapadura, que se o juiz quisesse ele dava pênalti naquele pisão do pé ali no 51 do segundo tempo, né? Vamos lá, Matheus Salles eu achei que foi seguro, regular, que jogador regular, muito bom, boa atuação, principalmente no primeiro tempo.
Eu discordo um pouco do Enzo, também entendo o que você quis dizer contra o Sarrafiori, mas eu vi que ele já dá uma movimentação diferente no meio, já dá alguma alternativa ali no meio campo. Primeiro tempo eu gostei muito do Matheus Bueno e do Giovanni Augusto, tá? E o Matheus Bueno já deu algumas alternativas de jogada, o Giovanni Augusto também. E o Robson, como o Mauro falou, é um cara incansável, um cara que tem sangue de verdade, né? Então, esse primeiro tempo eu achei que foram todos bem. Agora, o pior em campo, eu vou com o meu irmão, Ian Sassi. Eu até queria assim, dar meus parabéns assim, para quem convenceu o Ian Sassi de que ele é um jogador profissional que merece vestir a camisa de um time de Série A como é o Curitiba. Porque, meu amigo, ele não tem a menor condição de jogar no Curitiba. E mesmo assim, todo jogo ele joga mal. Não sei por que não bota o Luiz Henrique, por exemplo. Entendeu? O Luiz Henrique teve uma chance no campeonato inteiro. O Ian Sassi, todo jogo eles colocam. Por que é que já que tiraram o Sarrafiori, que era um meia, trocar meia por meia, igual tentaram fazer com o Ian Sassi, que não sei nem se é meia, se é atacante ali, por que não põe o Luiz Henrique? Eu não teria tirado o Sarrafiori, tá? Se não for por uma questão física, tem que deixar o cara acostumar com o campo. Eu vi com o time, eu vi lá as entrevistas de Jorginho, com negócio de flutuação, movimentação, isso é tudo blá blá blá, balela. Entendeu? Se você acha que o cara tem condição de ser o seu meio campista, você tem que deixar de jogar. Entendeu? Para botar o Ian Sassi, para quê? Porcaria lá que você já sabe que não rende. Para que botar o Ian Sassi, meu amigo? Então deixa o Sarrafiori jogar mais, por algum tempo só. Eu não acho que, assim, tudo bem, respeito, mas eu não acho que ele tenha sido tão ruim assim. Claro, eu esperava mais dele também, é uma expectativa que a gente tem por ser um jogador argentino, que tenha mais raça, mas não acho que foi dos piores, não. Mas assim, eu tenho pena do Jorginho, que ele olha no banco, os reservas não adianta, cara. Ian Sassi, Thiago Lopes. Você espera o quê com esses caras aí? Vai mudar o panorama do quê? Enfim, é isso aí. O Wilson melhor em campo e Ian Sassi o pior. O time vai piorar, né, César? Quando você coloca o Thiago Lopes, Ian Sassi, o time piora muito, cara. Caramba. Piora? Mas você viu como é que foi o segundo tempo? Olha, Enzo e César, vocês falaram algo importante. Quando a gente faz uma substituição no time, o objetivo é melhorar o time, né? Mas quando você insiste com esses tipos de jogadores, tudo bem. Eu não vou dizer que o Jorginho tá insistindo, porque o Thiago Lopes acho que foi a primeira vez que entrou em campo com o Jorginho, né? É que a gente assiste os jogos há mais tempo, então a gente já tem um pouco mais de cisma quanto a isso. Mas do Ian Sassi não é válida essa frase. Mas concordo, Luiz Henrique, por exemplo, por que não, cara? Luiz Henrique começou com o Jorginho de titular a primeira partida, não foi lá essas coisas, mas é um cara que normalmente quando entra ele apresenta alguma opção de jogo pro meio campo. Ele pelo menos ele muda um pouco o jeito de jogar, cara. Enquanto o Ian Sassi e o Thiago Lopes também, e quando insistem em colocar o Thiago Lopes pelo meio, então acaba de matar o jogo do cara. Mas eu gostei da entrada do Gabriel, viu? Pois é. Verdade, concordo. Faltou o Mauro, né? O Mauro não falou quem foi o melhor ou o pior para ele. Eu, no geral, concordo com vocês. O que eu só ia colocar, até antes de analisar rapidamente os jogadores, é que, assim, o elenco que a gente tem é isso aí, né? A gente tudo bem, teve agora mais contratações aí, mas a gente vai ter que encarar a realidade. É isso que nós temos. Então, o que eu acho que o Jorginho devia começar a pensar é que ele tem que começar a colocar os jogadores que são mais competitivos, independentemente até da questão técnica, sabe? Porque, por exemplo, o Ian Sassi é um jogador tecnicamente bom? É um jogador tecnicamente bom, mas é zero de competitividade. Então, assim, não adianta. O que ele quis hoje? Ele quis manter aquela estrutura, tentou minimamente manter a estrutura de 3 atacantes, com 2 de velocidade, vamos dizer assim. Então, eu acho que ele esperava que o Sarrafiori fosse esse cara, como o Enzo falou, até achou que era mais um estilo Rafinha. Quando ele viu que não era, ele colocou o Ian Sassi para que o Ian Sassi, em tese, é esse jogador. Só que na prática não dá, entendeu? Então, assim, a partir de agora, mais até do que ficar pensando na estrutura de 4-3-3, ele vai ter que colocar os jogadores que são competitivos. E aí eu já entro na análise do jogo de hoje. Então, hoje, o Wilson, né, para mim, não só hoje, o Wilson eu acho um goleiraço, tá? Então, hoje foi o melhor em campo, apesar dos elogios que eu vou fazer para o Robson, mas pensando no quem foi
o ator principal do jogo foi o Wilson, não tem como. Na zaga, eu achei que hoje não foi pela perda do pênalti, mas achei que o Sabino não estava no seu melhor dia, mas ele é um jogador altamente competitivo e que a gente pode contar com ele. O Filemon tá indo, né? Mas não é aquele jogador que a gente ainda tem a certeza que pode contar com ele. O William Matheus, normal, tranquilo. O Natanael, eu disse no último programa que para mim ele não tinha condições de ser titular do Coritiba na Série B. E hoje eu acho que ele, não que eu acho que ele tenha ido bem, tá? Eu acho que para ele ir bem ainda falta um pouco. Mas eu acho que ele provou, tá? Pelo menos para mim, ele provou o seguinte: olha, eu tenho condições, eu tenho condições, eu vou evoluir, eu tenho futebol. Então hoje foi a primeira vez que me pareceu realmente que foi um jogador de futebol assim já mais preparado, tá? Então fiquei com esperança dele evoluir, mas ainda vejo alguma dificuldade, mas aí dá para dar um desconto pela idade, tá? Então acho que já fica de titular para o próximo jogo, tá? Na meia, Matheus Salles, para mim esse cara é muito bom, sinceramente. Esse cara é um cara acima da média para mim. Tá jogando melhor do que o ano passado. Eu acho que a regularidade dele, a saída de bola dele, pena que não tem mais intensidade no nosso time, porque esse é outro que, seja qual for o esquema tático, ele tem que jogar, tá? O Hugo Moura fez a sua pior partida, mas eu acho que também é um jogador que dá pra gente contar. Matheus Bueno, gostei hoje, principalmente no primeiro tempo, como vocês falaram. E assim, o Robson, para mim, sinceramente, é o cara, tá? Concordo que ele não tem qualidade técnica, concordo que ele errou 2 lances ali que ele tinha que fazer o gol, mas eu durante o jogo, eu mesmo pensava assim, pô, o Robson, quando a gente acha que ele tá indo, que ele é um jogador que não vai, ele vai lá e resolve. E foi isso que aconteceu de novo. Ele foi lá, sofreu o pênalti, depois chamou a responsabilidade para bater na segunda vez, e se vocês notarem, o Vasco ainda tentou uma pressão final, foi lá ele que estava roubando bola. Então, assim, o Robson é um cara que dá para a gente contar também. Então, vocês vejam que a gente tem um goleiro que dá para contar, tem um zagueiro que dá para contar, tem um meio-campo que dá para contar e tem um atacante que dá para contar. É pouco, mas a gente já tem 4 jogadores que eu acho que formam uma estrutura. E aí tem que agora botar Neilton para jogar, Giovanni Augusto para jogar, já melhorou hoje o Giovanni Augusto. Hoje jogou mais como um meia mesmo, né? Então, assim, nesse aspecto a gente evoluiu. No coletivo, no segundo tempo, concordo com vocês que foi aquele velho coxa que a gente não gosta, tá? E o pior em campo, para mim, também foi o Sarrafiori. Durante o jogo, eu vi no nosso grupo lá do WhatsApp que o César comentou que gostou do Sarrafiori. Eu até achei bom, porque eu pensei, pô, talvez eu não tenha visto, né? E que bom que alguém viu algumas coisas, enxergou que ele pode, que é um jogador que pode trazer algum benefício, porque eu realmente concordo com isso. Para mim, ele estava em outro planeta, tocou 2 ou 3 vezes na bola, achei que ele foi muito mal. Espero que tenha sido somente o peso da estreia, né? Porque não é possível, né? Um jogador que estava ali no Internacional, um jogador que tem um bom cartaz lá no Paraguai. Vamos aguardar para ver o que acontece. Então eu voto também no Sarrafiori como o pior em campo, embora assim, se desse para o Ian Sassi também, estava muito bem dado, porque Ian Sassi para mim, ó, deu, né? É isso aí, Fernando. Vamos aproveitar que o Mauro tá falando do Sarrafiori. Bom, da partida já foi, né? Mas assim, questão de posicionamento, né? O que acharam? Qual a posição dele que é ideal? Porque ele veio mais como talvez um atacante pro lugar do posição do Rafinha, mas talvez a posição dele real não seja essa, né? Então, Carlos, o que você acha de posicionamento? Se vai ser útil como jogador ou não? O Sarrafiori, às vezes que eu vi ele jogar no Inter, ele jogava pelo lado de campo, ele disputava a posição com o Guilherme Parelli no Inter. Então ele jogava pelo lado direito do ataque do Inter, então acho que essa é realmente a posição dele, sim. Não joga pelo meio, não. Eu acho que assim, o time parece que o esquema tático está consolidado no 4-3-3, a entrada do Giovanni Augusto hoje foi para tentar ter um pouco essa peça, acho que o Enzo comentou sobre isso. Para mim o esquema tático hoje não se alterou do que a gente vinha jogando. O que mudou foram as características de cada jogador, né? O Robson, como centroavante, ele dá mais movimentação que o Igor Jesus e que o Sassá. O Giovanni Augusto fecha mais pelo meio do que faz jogadas de linha de fundo, jogando aberto na ala. Então, aí são as características individuais de cada jogador que alteraram um pouco o nosso ataque, tá?
Eu acho que não muda tanto o esquema tático. E uma mudança que eu achei que foi para melhor foi a questão do Nathanael, porque a gente passa a ter ataque nas duas laterais agora, né? O William Matheus sobe também, principalmente nos lances de bola parada, ele sobe bastante. Ele não, acho que, se eu não me engano, ele deve ser o cara que mais deu passe para gol no ano no clube. E a gente nunca tinha ninguém na lateral direita, né? A gente estava com o Patrick e estava... Aliás, o Patrick é o que mais deu passe, acho que o William Matheus vem na sequência. O Patrick, que faz tempo que não joga e só em bola parada, que ele tem uma grande qualidade, com a bola rolando não agrega muita coisa, e o Jonathan, que veio a pedido do Barroca, que é mais uma daquelas contratações que não fazem sentido existir, né? Só vou aproveitar para comentar isso porque a gente está falando da contratação do Sarrafiori, né? Eu acho que quando a gente contrata, até conversando esse fim de semana com meu pai, com o César, meu pai comentou uma coisa que é verdade. Quando a gente contrata um jogador, a gente tem que contratar um cara que é melhor do que o que você tem, né? Não adianta você contratar um cara igual ou pior, ou para disputar a posição com o cara que você tem. Senão não precisa contratar. E a contratação do Jonathan diz isso, cara. Quando a gente contrata o Jonathan para lateral direito, ainda na gestão do Pastana, cara, você contrata ele para quê? Para lutar. Ele é do mesmo nível do Patrick e, na melhor das hipóteses, do mesmo nível do Jonathan. Os três estariam no mesmo nível do Nathanael, embora eu pessoalmente prefiro o Nathanael. Tem muito a evoluir ainda, principalmente na marcação, mas eu acho que dos três ele é o que melhor pode render para o time, né? Então, mostra assim, a gente fez muitas contratações por encher a prateleira. E essas últimas, a do Sarrafiori, por mais que ele realmente não tenha feito uma partida tão boa assim, mas é um cara que eu acho que pelo pouco que eu vi dele jogar no Inter, ele também não fez tantas partidas assim no Inter, mas as que eu vi ele jogar, eu acho que ele é um cara que vai agregar no time. O Paraguai que veio do Galo eu não conheço, porém não vi nenhuma partida dele. Só que o cara da seleção do Paraguai não deve ser ruim, né? Ele vai aí para disputar uma posição de volante no nosso time. Então eu acho que são esses tipos de contratações que a gente precisa. Caras que venham para jogar, cara, para disputar a posição de titular e para ganhar essa posição de titular. Não adianta a gente contratar, vamos chamar lá o Jonathan porque trabalhou com o técnico no time X e o cara gostava do esquema dele, aí chega aqui, fica disputando posição, e aí joga porque o outro machucou, aí não vai levar a lugar nenhum, aí a gente vai só disputar, ficar na rabeira da tabela. César? Oi. Vai eu aqui, Fernando. Oi, pode ir, tá ouvindo? Tô ouvindo, Tá. Pode ir. Não, como eu disse, o Sarrafiori realmente não foi bem, né? Não foi um primor, mas eu vi ali já alguma alternativa. Você vê que ele é um cara habilidoso, já tem um toque diferenciado na bola, já criava alternativa na saída de bola no meio campo, é isso que eu vi, assim, que ele abria as jogadas, o Giovanni Augusto, o Matheus Salles, já tinham alguém ali para dar condução na bola, mas ainda é muito cedo, né? Ele só jogou há um tempo. Eu tenho também uma benevolência no primeiro jogo do cara, não estou querendo já, estou com um pouco mais de bom humor para aturar o Sarrafiori do que eu tenho, por exemplo, com o Ian Sassi, que já deve ter uns 10 anos já que ele está aí e nunca produziu nada e continuam botando o cara. Thiago Lopes, mesma coisa. Então, mas vamos ver. Esse paraguaio aí é mais um volante, né? A gente está precisando de atacante, trouxeram mais um volante. Deve ser bom, mas a gente está precisando de atacante, né? E trouxemos um atacante lá do São Lourenço, que eu não vou falar nada, cara, mas faz 3 anos que não faz um gol aí, né? Não vou falar nada, vai que ele me surpreende. Eu espero que não seja outro Pablo aí, que vem, não sei para que ir, mas enfim, vamos ver. Vai lá, Enzo. Não, a questão do Sarrafiori, eu vi que ele tem boa qualidade técnica, mas eu achei que eu quando espero algum jogador argentino, eu tenho a impressão a mesma que um cara lá da Emirados Árabes, quando chega um jogador brasileiro, você pensa, vai vir um brasileiro, o cara vai vir driblar aqui e tal, né? E aí chega lá o Dunga lá, né, dando carrinho e tal, o cara fica assustado. Então eu tive a mesma impressão com o Sarrafiori, porque quando você vê um jogador argentino, você espera um cara de muita intensidade, né, o tempo inteiro, né? Você vê tanto o argentino quanto o uruguai. Você pode citar lá o Tevez, né?
o próprio Maradona, que tinha uma intensidade muito grande e era um cracaço, né? Um jogador de uma habilidade fantástica e tinha uma intensidade enorme, né? E eu vi ele assim muito lento, muito, parece que não tá. Você sabe o jogador que não toca e não corre para receber, sabe? Ele toca e fica parado, assim, achei ele meio lento, mas deu para ver que ele bate bem na bola. Eu creio que ele vai ser titular e talvez melhore. Esperamos, né? Nossa esperança é essa. Mas, assim, fiquei um pouco decepcionado por conta disso. Mas não quer dizer nada, né? Só o primeiro jogo, como o César bem colocou. E com certeza, até para fazer uma comparação, eu lembro quando o Struy entrou no Curitiba, na primeira estreia dele. Ele entrou no segundo tempo, assim, já matou a bola no peito, já meteu de canhota, assim, por cima do atacante ele recebeu a bola na zaga, meteu de canhota assim, um totozinho, assim, por cima do atacante do time adversário e que o cara realmente é diferenciado, né? E por isso que eu fiquei meio decepcionado com o Sarrafiori. Espero estar errado, né? Enzo, e também outra estreia que eu lembro é do Tcheco. Não sei se vocês vão lembrar, o Tcheco também começou. Ele entrava no segundo tempo umas 2 vezes. Cara, quando ele entrou, você já via, pô, esse cara é exatamente isso, mata no peito, distribui e tal, vai para cima, não vai mais sair do time. E foi o que aconteceu, né? Então, nesse aspecto, eu também concordo que foi decepcionante, né, a estreia, mas também a gente já viu histórias diferentes, né? E o que eu queria comentar é o seguinte, que essa questão tática, tá? Por exemplo, hoje, Sarrafiori e Giovanni Augusto. Não dá pra, será que a gente jogou num 4-3-3? Em tese, sim, né? A figurinha lá que apareceu da escalação do Curitiba dizia que a gente estava no 4-3-3. Mas você poderia muito bem dizer que aquilo ali era um 4-4-2 ou um 4-5-1, né? Então, por isso que eu digo que mais importante do que isso, eu acho que agora que a coisa está afunilando e que as cartas já estão na mesa, né? Mais do que nunca a gente vai precisar colocar os jogadores que efetivamente sejam competitivos. É isso que eu acho que vai ser importante daqui para frente. Fernando. Então é isso. Vamos terminar aqui, né? A gente volta depois, no próximo bloco, falando um pouco sobre as futuras eleições. Então, até daqui a pouco.